A cidade trabalha, a cidade se informa aqui no Podcast News, por dentro do assunto da região metropolitana aqui do Vale do Paraíba. Hoje o nosso entrevistado, Dr. Rodrigo Salomão, médico, ginecologista e obstetra, atuou como chefe da maternidade do Hospital São Francisco de Assis e também como médico no posto de saúde do bairro de Igarapés por 10 anos. Pai do Lucas e da Júlia. Atualmente vereador dessa cidade importante do Brasil, a cidade que mais cresce, Jacareí. Doutor Rodrigo Salomão, muito obrigado pela presença. O que é ser pai, doutor e vereador? Obrigado, Ricardo. Ricardo, os 3 R's aqui, né? 2 Ricardo e 1 Rodrigo. Obrigado a oportunidade de estar Nós que agradecemos. Participando aí junto com vocês. Acho que, para mim, a coisa mais importante que eu tenho na minha vida é a minha família. Minha família, meus filhos. É para mim o que vem em primeiro lugar. É por eles que a gente vive, é por eles que a gente trabalha e é por eles que eu quero uma cidade diferente. Bacana. Vamos lá, doutor. Aproveitando, né? Como o doutor acabou de citar aí, uma cidade diferente. Pelas redes, pela até a própria sua rede social, vimos aí, né, a vitória que o doutor acabou conquistando com a carta, né, do processo de desfiliação aí do PSD. Foi um desgaste, já era esperado? Como que o doutor sentiu aí essa carta de desfiliação? Na verdade, uma desfiliação, uma anuência da executiva do PSDB para que a gente pudesse desfiliar. Não é segredo para ninguém, é público, que há muito tempo a gente não caminha mais junto, até pelas divergências políticas, ideológicas aí que a gente vem tendo aí no último ano. Um exemplo desse é a lei da ficha limpa, que agora a gente queria instituir desde 2018 no município e só agora a gente obteve uma vitória no Supremo Tribunal Federal e a lei da ficha limpa vai ser lei aqui em Jacareí. E depois de muita conversa nós decidimos que é a hora de cada um seguir o seu caminho. Acho que uma das maiores qualidades do homem é a gratidão. Eu sou grato para aquele grupo de pessoas do qual eu caminhei durante tantos anos, mas eu acho que aquela chama, os mesmos ideais que nos uniam, infelizmente agora não nos unem mais. Então, que cada um seja feliz no seu caminho. Verdade. Você acompanha aqui o Podcast News por dentro do assunto, na direção de Fernando Capelli, comigo aqui o Ricardo Zelão e o nosso convidado de hoje, o Dr. Rodrigo Salomão. Doutor, é fato que ouvimos sobre o nome Dr. Rodrigo Salomão, que está à disposição para concorrer ao Paço Municipal na próxima eleição. Com esse cenário, você pode afirmar que atrai convites de outros partidos e propostas para candidatura para prefeito em 2024? Na verdade, Ricardo, já não é. Acho que a gente faz a política de maneira bem transparente. E a gente há muito tempo vem caminhando aí com os nossos ideais, como muito com o nosso governador Tarcísio de Freitas e principalmente com o nosso amigo, ex-prefeito de São José e agora vice-governador de estado, Felício Ramute. Depois de muito conversar com o Felício, com um grupo político que representa o próprio Tarcísio, o presidente do Republicano, os vereadores do Republicano, nós decidimos que nós vamos caminhar juntos e ninguém é candidato de si só. Formamos um grupo político que vai trazer uma proposta aí para nossa cidade no próximo ano. E aproveitando, doutor, né, sobre essa relação, né, com o governo do estado, o doutor poderia aí dizer para nós qual que é esse grau, né, de convívio, de conquista, até mesmo de relacionamento, na verdade, aí entre o doutor, né, os nossos gestores aí, o governador Tarcísio e o Felício vice? Na verdade, Ricardo, a gente tem um grau de amizade que não é de agora, sou amigo do Felício há muito tempo, né? E a gente tem a oportunidade hoje de ter um vice-governador do estado, que quem está definindo as políticas públicas aqui do nosso Vale do Paraíba é o Felício Ramute. Isso ser uma pessoa própria. Você pegar até na minha campanha passada para vereador, o Felício fez vídeo junto comigo, eu fui fazer vídeo para ele como então ainda candidato a prefeito em
São José dos Campos. Tem uma amizade muito grande, uma afinidade muito grande e nós vamos aprender. Nós vamos aprender muito, nós vamos virar a chavinha da cidade e colocar a cidade para caminhar junto com o governo do estado de São Paulo. Um exemplo disso, que há pouco tempo, quando me recebeu no Palácio dos Bandeirantes, eu levei a diretoria do Hospital São Francisco, que até para deixar, não sou mais chefe da maternidade do São Francisco há 7 anos. Né? Desde que eu ganhei o meu primeiro mandato, deixei de ser chefe da maternidade, porque não acho que seria honesto a gente colocar dinheiro público num lugar e eu ainda fazer parte da gestão. Então hoje sou um simples plantonista para serviço lá como médico. Mas tive a oportunidade daí como vereador de levar a diretoria do hospital e a gente conseguiu que ele liberasse, ele ordenou que o secretário de saúde liberasse cerca de R$1 milhão de reais para que o hospital pudesse colocar a radioterapia do hospital para funcionar. Está quase, deve inaugurar agora até o final do ano, no final de semana já estavam fazendo os testes de energia, já está na fase final mesmo, para que os nossos pacientes em tratamento com câncer, eles possam ser tratados aqui na nossa cidade. Não precisa se deslocar até cidades vizinhas como Taubaté, Guarulhos. É mais tratar as pessoas aí com mais humanização. Perfeito, doutor. Tem uma pergunta aqui para o doutor. Doutor, qual a sua opinião sobre a obra da alça de acesso da Avenida Castelo Branco? Vi muita gente falando bobagem nos últimos dias, porque acho que fora do cenário político há muito tempo aí, não tem acompanhado os andamentos do que acontece na Câmara Municipal. Inclusive, há muito tempo a gente vem questionando, apertando a comissão de obras, que há mais de um ano convocou o secretário responsável, que é o Celso Florencio, que estava tocando a obra da ponte, onde a gente já percebia que haveria alguns erros estruturais mesmo, e o mesmo fez uma audiência pública, até pedir para levantar a ata dessa reunião, dizendo que o projeto estava correto e que passariam aí caminhões, veículos de grande porte em cima da ponte, que era para esperar para inaugurar. E a gente viu depois, não da inauguração, mas da obra quase finalizada, aquela aberração que construíram. É a pior obra de engenharia de Jacareí de todos os tempos. Na verdade, eu acho que o prefeito está perdido. Nós tivemos agora para fiscalizar, a gente foi fiscalizar a nova, eles estão quebrando grande parte da ponte novamente. Depois de quase tudo pronto, eles estão quebrando para tentar alargar para que os veículos possam descer com segurança. Vai ser mais dinheiro público desperdiçado numa obra que foi orçada R$1 milhão e já estava em mais de 6 milhões de reais. Um aumento do inicial aí de 430%. Então, é lamentável. Tem hora que é melhor você reconhecer o erro. O correto seria derrubar e ali fazer uma rotatória. Exatamente isso que eu ia perguntar. Recorrido o prazo aí de 3 meses das construtoras, o que fazer então? Vamos derrubar e fazer de novo, seria melhor? Olha, foi um erro grotesco ali, um erro um erro que a gente nem consegue mensurar o prejuízo que trouxe os cofres públicos. É uma aberração a nível de obra de engenharia. Então, olha, o culpado, o engenheiro que fez aquele projeto, os secretários, os prefeitos e o prefeito que tocaram aquela obra, mas eu acho que tem uma hora que você tem que parar e reconhecer o erro. É melhor derrubar, fazer uma rotatória do que ficar tentando aí remendar, que às vezes o remendo cada vez que remendo vai ficando pior. Sai mais caro, né? E ali, Ricardo, é uma obra que vai botar em risco a vida das pessoas. Há muito tempo eu já venho alertando, para quem acompanha a sessão de Câmara, aquela curva que se faz, onde tem a pilastra ali, o apoio da parte estrutural do viaduto, ali eu tenho certeza que vai morrer muita gente. A hora que as pessoas vierem no Castelo Branco, duplicada, em alta velocidade, às vezes o pessoal que bebe aí um pouquinho mais da noite, que não deveria fazê-lo, mas isso a gente sabe que é uma realidade. Em alta velocidade, tem certeza que nós teremos muitos acidentes ali naquela pilastra, naquela coluna onde está a rampa de descida do viaduto. É isso aí, Ricardo Zelão, a resposta precisa e objetiva do Dr. Rodrigo Salomão. Concordo.
que além de cuidar da saúde, vão cuidar também da ponte, né, doutor? Essa empatia, né? Não só com a saúde, mas também com outras situações que hoje nós vivenciamos e passamos, é notório, né? Que o Dr. Rodrigo ele vem sim com essa atuação, né? Fiscalizando e mostrando, não só mostrando, cobrando também, né? Na verdade, a grande pergunta que tem que ser feita para o eleitor ano que vem, ele tem que perguntar por que tantas cidades, duas cidades tão próximas, São José e Jacareí, por que esse abismo no desenvolvimento entre as duas cidades? Quem é o culpado disso daí? Eu te respondo, o culpado são os administradores que passaram pela cidade. Bom, você está ali desde BSL, no qual o Isaías também faz parte desse governo, depois Marco Aurélio, depois Hamilton, 2 governos do PT, e agora o próprio Isaías. Então, a gente precisa virar a chave na cidade, colocar Jacareí na esteira do desenvolvimento. A própria história já diz isso, e dos antepassados também, esse erro de uma certa arrogância e prepotência. As pessoas têm que realmente ter o olhar, porque uma cidade tão bonita como Jacareí, né? Verdade. Que cresce, é conhecido no Brasil inteiro, uma cidade que tem tudo aí para estar cada vez mais. Eu fiz o caminho inverso, para quem não sabe, eu sou paulistano, mas vim morar em São José dos Campos com 2 anos de idade. E quando me casei, vim morar em Jacareí, estou há mais de 20 anos aqui. Então, ao passo que muitos saem daqui para morar em São José dos Campos, eu vim para Jacareí, escolhi Jacareí como minha cidade. E por amar essa cidade, eu acho que a gente tem que fazer ela prosperar. E sempre digo que não tem melhor programa social do que geração de emprego. Bem falado, e se não arrumar a ponte, o Jacareí continua nadando de costa aqui, pelo amor de Deus, hein? Verdade. Ricardo. Doutor, aproveitando, né, falando de Jacareí, tem uma pergunta aqui. Hoje, qual que é a estrutura, não só para a campanha, mas a estrutura do núcleo, a chapa de vereadores hoje? Como que vai ser construído todo esse processo? Hoje nós temos uma mudança drástica aí da legislação eleitoral. A gente tinha... hoje nós temos as mudanças da regra e a gente tem que ter um entendimento diferente a hora de montar essas chapas. Bom, vou dar um exemplo. A gente tem 3 vereadores eleitos hoje na Câmara Municipal, que é o Luiz Flávio, do PT, o Roninha no Podemos e o Paulinho do Esporte no PSD, que pelas novas regras não seriam vereador. Por quê? Daí você me pergunta o que mudou. Na eleição passada, qualquer partido pôde entrar no sistema de sobras. Agora, com essa mudança da legislação eleitoral, o partido tem que fazer pelo menos 80% do coeficiente eleitoral. Então, o 80% do nosso coeficiente eleitoral vai ser cerca de 7.200 votos. Então, se a coligação não fizer 7.200 votos, ela não terá o direito de participar das sobras, né? Um detalhe mais importante, esse ano diminuiu o número de candidatos. Então nós tivemos aí, as chapas na eleição passada, elas eram formadas por 21 candidatos. Agora elas vão passar a ser formadas por 14 candidatos, que é o número de cadeiras que a gente tem, 13 mais um. Então vai ficar mais difícil ainda o partido atingir o coeficiente eleitoral. Perdão, falei 21, na passada foi 20, e agora serão 14, 13 mais um. Voltando a falar de saúde, é de conhecimento de todos, há muita demora aí no atendimento do UPA, Dr. Telmo. Na sua opinião, experiência, doutor, o que pode ser feito para melhorar isso aqui para a cidade? Na verdade, a gente fala da ponte, que é algo gritante, que está aos nossos olhos, mas o maior sofrimento e a área mais mal avaliada do governo Isaías Santana é a área de saúde. A gente anda nas ruas, conversa aí com a população. A ponte está tirando um pouquinho o foco desse atendimento na UPA do Dr. Telmo, mas as pessoas, às vezes, por não conhecer como funciona a saúde, acha que o problema está localizado na UPA do Dr. Telmo, e não está. O problema está localizado nos postos de saúde que não funcionam. O que acontece?
A UPA, ela é um lugar responsável para fazer os atendimentos, assim como a Santa Casa, de urgência e emergência. E até nós tivemos um embate outro dia na Câmara com a própria Secretaria de Saúde, que eles criticaram uma pessoa que foi passar a mesma pessoa 15 vezes no atendimento, mas até fiquei bravo com eles, porque se a pessoa for passar 15 vezes na UPA e ajudando a fazer a lotação, porque ela não encontra o atendimento adequado nos postos de saúde. E a gente sabe que vários postos de saúde da nossa cidade, é uma cidade com orçamento de mais de 1 bilhão, que a saúde tem mais de 200 milhões por ano para gastar, deixou mais de 10 postos de saúde ser um simples clínico geral quase que um ano inteiro, porque não conseguia contratar num concurso público. Esse é o ciclo vicioso. Medicina é prevenção. A primeira coisa que você tem que ser investido são nas unidades de saúde. Você tem que ter médico para atender a população tem que ter uma continuidade no atendimento. Então a gente tem que auditar esses atendimentos. E auditar como? Ele tem que ser atendido pelo clínico, solicitou uns exames, já tem que se organizar um retorno num tempo hábil para que essa pessoa seja atendida. Para você não jogar, desperdiçar dinheiro público com o exame, a hora que chega o médico para atender, passou o prazo do exame. O cara precisa de uma consulta especialista, e isso nós vamos fazer, não vai mais faltar não. Inclusive estive conversando com o vice-governador Felício, e nós vamos trazer um AMPA para Jacareí que vai ajudar a desafogar esse atendimento de especialidade. E o que o Estado não nos ajudar, a Prefeitura vai comprar o atendimento para essas pessoas, nem que for em consultório particular. Nós vamos fazer uma revolução na saúde da cidade. Esse é um compromisso meu com a cidade, e eu tenho obrigação, porque eu estou em todas as frentes. Eu atuo como médico há mais de 20 anos, na linha de frente, atendendo a população no tete a tete, conheço como funciona a saúde pública da cidade e também conheço como funciona a estrutura de política, né? de administração municipal. Dá para fazer, o que precisa é de organização. Então a gente precisa parar com essa ideia míope de... por exemplo, criticar o atendimento na UPA do Dr. Theo, mas a gente precisa ver a causa. O que leva a isso? São os postos de saúde que não funcionam. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é melhorar o atendimento nos postos de saúde. Pergunto para você, eu sou um crítico, gosto mais desse programa Mais Médicos, de medicina da saúde da família principalmente, porque o perfil do profissional que vem trabalhar são clínicos, médicos recém-formados que não têm compromisso com a cidade, não geram vínculo com a população e são inexperientes. Muitas vezes clinicando e diagnosticando errado, gerando exames desnecessários. Você tem que valorizar o médico. Pergunta aí quem está nos assistindo, a senhora que está em casa, quanto tempo faz que a senhora... A senhora que vive aí nos bairros mais distantes e não tem oportunidade de ter um atendimento particular, há quanto tempo a senhora não passa? Vou falar da minha especialidade, do médico ginecologista. A senhora passa na unidade ou com enfermeiro ou com um clínico geral. Está errado, nós precisamos mudar isso daí. É sabido, né, que a saúde em si, ela é o calcanhar de Aquiles. Então, ouvindo agora do doutor, que está em parceria com o governo do estado para poder trazer um AME, então podemos aí entender que agora, além de sair do papel, né, deixou de ser um sonho, vai ser uma realidade. Eu acho que a gente tem articulado muito com o Felício, que tem ajudado muita gente aí nesse quesito, e a população de Jacareí pode ter a certeza que Jacareí passará a caminhar junto ao governo do estado, com Tarcísio, com Felício, e também com nossa cidade amiga e vizinha São José dos Campos, porque nós temos muito que aprender, e assim, com humildade, nós faremos. Bacana. Muito bem, e você que está nos assistindo aí nas redes sociais, Podcast News, não perca no próximo capítulo, a ponte que partiu e outras mais aqui no Podcast News, por dentro do assunto. Doutor, muito obrigado pela sua presença, o senhor tanto defendendo a saúde quanto as coisas da cidade, ser bonito, o senhor
com a sua família, pai de família, e lutando aí, e também nos dando a honra aqui dessa entrevista e bate-papo de amigos, né, Ricardo? É bacana ter o doutor aqui que já nos dá uma visão um pouco mais pragmática aí do que acontece na saúde, né? E é isso aí, não precisa esconder nada, porque a população sabe de tudo, e nas redes sociais hoje, nos comentários, enfim, não tem como enganar ninguém. O negócio é trabalhar, não é verdade? Trabalhar. Ricardo? Doutor? O pessoal tava chamando da ponte Frankenstein, toda remendada, assim, né? Eu falei ponte que partiu porque o Vinde aqui falou outra coisa, acho que eu não vou poder falar. Né? É verdade. Mas olha, entre essas e outras, fica aqui no podcast. Muito obrigado e até a próxima, doutor, para a gente abordar mais assuntos. Obrigado pelo convite e sempre à disposição. Eu quero agradecer aqui o Fernando Capelli na direção, o Ricardo Zelão. Ricardo, obrigado. Eu que agradeço, Ricardo. Doutor Rodrigo aí, toda a assessoria do gabinete aí, nos prestando aí todo o apoio para que pudesse acontecer essa entrevista e trazer um pouco de informação, né, para a população que busca de uma forma ou outra, né, muito no achismo, mas sim, ouvindo não só de um profissional, mas também com um fiscal da cidade, que é o nosso vereador, nosso futuro prefeito aí, Rodrigo Salomão. O que é bonito do Dr. Rodrigo, que ele trabalha de portas abertas. Você chega na Câmara, tem acesso a eles, os assessores, o pessoal sempre atendendo bem aí a imprensa, os munícipes. Muito legal. Parabéns, doutor. E até o próximo programa. E fique aberto aqui agora o microfone para o senhor fazer suas conclusões finais. Um abraço pela iniciativa. Eu acho que nós precisamos juntar um grupo de pessoas para que a gente possa construir uma cidade diferente. Acho que a gente tem que... Chegou a hora da gente mudar o rumo da história. Novamente eu vou falar aqui, é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que a nossa cidade, porque São José dos Campos está grudado com a gente gente observa aí um abismo de desenvolvimento. Uma das coisas que é urgente a gente trabalhar para a gente fazer um novo plano diretor. O Isaías não teve a habilidade política de destravar o desenvolvimento da cidade. Não é possível uma cidade do porte de Jacareí, com o orçamento que tem, com um plano diretor lá de 2003. Nós estamos sufocando a nossa gente, principalmente quem mais precisa e quem é mais vulnerável. Fiquei sabendo recentemente que 2 empresas de grande porte deixaram de se instalar em Jacareí porque não tinha segurança jurídica do novo plano diretor, com as diretrizes de lei de uso de solo, então acabaram migrando aí para outra cidade. Então, acho que é hora de conversar, Ministério Público, Defensoria Pública, para que a gente possa juntos pensar na cidade e ter a consciência que esse plano diretor travado, quem perde, todos nós perdemos, principalmente quem precisa de emprego, quem quer aí ter uma renda melhor para sustentar a sua família. Porque, para terminar aqui, como eu sempre digo, que não existe melhor programa social do que a geração de emprego. Doutor, consegue enxergar que a parceria de trazer novas empresas acaba trazendo uma estrutura melhor para a cidade? Com certeza, eu acho que quando você traz novas empresas, foi o que eu falei, você está gerando riqueza, você está gerando emprego, você começa a dar uma vida melhor para as pessoas, elas começam a consumir mais na cidade, é um ciclo vicioso. Você gera mais imposto, você tem você passa a ter condições melhores para entregar uma cidade mais próspera das pessoas. Mas isso é a longo prazo, tem que mudar a visão das pessoas. Tenho rodado muito, aprendido muito, e não sei se vocês sabem, em Caraguatatuba, vou dar um exemplo, as crianças aprendem empreendedorismo na escola. E o empreendedorismo tem que fazer parte do currículo escolar também na nossa cidade. É muito legal. O dia que vocês tiveram a oportunidade, fui lá conhecendo as escolas, elas fazem uma horta onde os alunos cuidam dessa horta, eles vão depois, as verduras que produzirem, elas vão ser vendidas, eles vão vender aquela verdura, eles fazem a feirinha, vendem aquela verdura e passam assim, o lucro eles passam a reverter para as coisas para eles dentro da escola. Isso é sensacional. A gente vai preparando, está preparando as nossas gerações futuras. Lá funciona e nós vamos fazer aqui também. Bacana, obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado a todos e até o próximo programa. Até.